Fala, imparável, e aí? Tudo jóia com você? Vamos continuar o nosso estudo? É isso aí, espero que você esteja firme e forte nessa busca incessante aí, incansável, você continue incansável em busca da sua aprovação, beleza? Tranquilo? Hoje daremos início a um novo tópico, um tópico muito importante, haja visto que é muito cobrado nas provas de concurso público. Por isso, nós vamos dividir esse nosso estudo em 3 blocos, tá certo? O estudo da crase, que é o estudo que iniciaremos hoje, a partir deste bloco, a partir deste momento, é um estudo muito importante, é sempre muito cobrado, todas as bancas cobram. Então você tem de ficar muito atento e principalmente aprender o uso. Por quê? Uma vez decorando casos de utilização de crase, é o primeiro passo, meu amigo, para você se ferrar. Tudo bem? Então, vem comigo, vamos estudar de maneira paulatina, devagarinho, vamos galgar no nosso estudo e com certeza você vai chegar bem no dia da sua prova, beleza? Sem decoreba, quero que você aprenda. Vem comigo no quadro, por favor, para que a gente comece o nosso estudo acerca da crase. Crase parte 1, é isso aí. No primeiro momento, nós vamos definir alguns conceitos iniciais acerca da utilização da crase. Eu preciso te falar que este primeiro conceito ele é muito importante, importantíssimo, uma vez que este conceito ele é responsável aí por cerca de 70%, 80% das questões de prova. Então, sabendo utilizá-lo, você vai conseguir matar aí de 70% a 80% das questões de prova de maneira muito breve, de maneira muito rápida. Bacana, tranquilo. No mais, eu preciso falar que usar crase é um método utilizado pela língua e é um modo que você vai chegar à resolução, por exemplo, em questão de prova, de maneira muito breve, de maneira muito rápida a partir deste conceito. Volto a frisar. Neste nosso primeiro bloco, não vamos abranger tudo que temos a falar acerca da crase, até porque são muitos conceitos. Só que aqui é muito importante que você tenha atenção. Tudo bem? Beleza, eu garanto a você que você vai gabaritar essa parte na sua prova. Então vem cá, ó. Um conceito inicial acerca da crase. Vamos lá. Professor, a crase é um acento? Você vai dizer que não. Mas ela tende a aparecer com a acentuação. Professor, como assim? Para definir o que é acento e o que não é, a gramática faz uma determinada molda do que seria a figura do acento. A gente não vai entrar nesse tipo de discussão aqui, porque não nos cabe, até porque isso não é cobrado na nossa prova, tudo bem? O examinador não vai te perguntar crase é acento? Não, ele não vai te perguntar isso, ele vai te perguntar o uso, beleza? Tranquilo, então deixa isso aqui para os gramáticos. Os gramáticos vão dizer que crase não é acento, você vai ter de saber que ele é um danadinho que indica a gravidade, não no sentido de ação da palavra, mas o grave, a produção sonora de determinada palavra, tudo bem? Beleza? Ela se dá, ó, com a indicação de uma fusão. Bacana, professor? Indicação de uma fusão, exatamente. Uma fusão entre uma preposição e um artigo ou um pronome, beleza? Mas principalmente da fusão de uma preposição mais um artigo, ok? Então olha aqui, ela é um somatório existente entre uma preposição e um artigo. Bacana, tranquilo. Vale ressaltar, é uma importante definição e é importante que nós trabalhemos isso, até porque muitos alunos têm dificuldade nisso. Eu parto da ideia de que você, meu aluno, minha aluna, ao iniciar este vídeo, tinha muita dificuldade acerca desse assunto. Você deve saber que a posição do acento da crase, ela é invertida. Olha aqui, ó, ela é contrária, beleza? A posição é uma posição contrária. Professor, existe um porquê? Existe, claro que existe um porquê. Para diferenciar a crase do acento indicador, por exemplo, da acentuação tônica. Bacana? Tranquilo? Então venha cá. Nessa relação, nós temos de saber que vai partir de uma relação de um regente, que necessariamente vai ser uma preposição, mais um termo que vai ser regido, um artigo ou um pronome, levando em consideração, é claro, que se eu estou trabalhando e dizendo a você, meu aluno, minha aluna, que a crase é o somatório de dois termos as, ou seja, de duas vogais as, o que é que você vai ter de inferir logicamente? Ora, primeiramente, a preposição só pode ser a preposição a.
Por exemplo, se fosse uma preposição como de, surgiria a crase? Óbvio que não, mas professor, isso é claro. Mas o óbvio também tem que ser dito. Outra definição. Professor, se tivesse aqui ao invés do artigo, vamos supor que esse a seja um artigo. Se fosse o ou no lugar do a, daria certo o fenômeno da crase também, professor? Lógico que não, porque tem que ser a mais a. Tudo bem? Beleza, tranquilo. Vem cá no próximo quadro para a gente começar essa bagaça de verdade. Primeiramente, você já viu a relação de regência, que pode partir do verbo ou do nome. Você já sabe isso. Quando isso acontece, professor, quando ela parte do verbo, eu chamo de regência verbal. Beleza, você já tá craque. Quando ela parte do nome, eu chamo de regência nominal. Beleza? Tranquilo, nominal. Bacana, professor. Regência verbal, regência nominal. Agora vem cá. Para definir isto de maneira concreta, o melhor modo é a partir dos exemplos. Então, vamos transcender. Em primeiro lugar, olha a nossa frase. O amor do pai à filha. Em primeiro lugar, professor, eu não sei se vai crase, como que eu começo a minha análise? Primeiramente, você vai olhar se o termo regente solicita a figura de uma preposição. Concorda comigo? Concordo, professor. O amor do pai a alguém, né não? Professor. O amor do pai a filha. Então, perceba. A primeira estrutura, ou seja, a condição primordial para que haja crase, já existe. Que é o que, professor? Existe a figura da preposição. Vou colocar a preposição aqui, ó. Você já está vendo que a preposição existe. Bacana, professor. Em existindo a preposição, eu vou analisar se existe a possibilidade deste termo receber o artigo ou o pronome. Bacana? Tranquilo, professor. Um pronome, professor, que receba o A vogal aqui, antes da palavra filha, cabe? Lógico que não. Agora, um artigo, professor, ele é possível? Vamos ver. Para isso, nós temos uma técnica que você vai chamar de regra do sujeito. Professor, regra do sujeito é... A regra do sujeito diz o seguinte, professor, o que é que essa regra bendita fala? Olha, você vai fazer o seguinte. Você já sabe que existe a figura da preposição, não sabe? Professor, sei. O que é que você vai fazer? Você vai pegar o termo a que você está se referindo e vai fazer deste termo o sujeito de uma oração. Olha o exemplo. Filha é legal. Filha é importante. Professor, filha é legal, filha é importante. O que é que eu vou fazer aqui, professor? Ora, você não quer saber se esta palavra aceita ou não um artigo antes dela? Não é isso que você quer saber? Então coloque o artigo aqui, ó. A. O que é mais bacana? Falar filha é legal, filha é importante, ou falar a filha é legal, a filha é importante? Perceba, a figura do artigo aqui, ó, ela é sim aceita. Logo, preposição daqui mais artigo de cá, o que é que vai acontecer, professor? Você já sabe, crase. Beleza? Tranquilo, de boa. Então, ó, essa palavra recebe sim a figura da crase. Agora, olha o exemplo de baixo. Eu escolhi um verbo, tá certo? Aqui foi uma regência por meio do nome, regência nominal, da palavra amor. Só que agora eu vou escolher um verbo e vou seguir com esse verbo. Eu indico que você faça nos seus estudos desse mesmo modo. Professor, por quê? Porque sempre, absolutamente sempre, não vou generalizar, mas 99,9% das vezes, o examinador vai colocar um verbo que sim, está pedindo a preposição. O que ele vai querer saber é se aquele termo aceita ou não a figura de um artigo. Tudo bem? O que ele vai querer saber é isso. Então, venha cá. Escolhi o verbo referir. Eu me referi a José. Beleza, professor. Você sabe que quem se refere a, preposição já tem. Agora, eu vou fazer a regra do sujeito para saber se José aceita ou não a figura de um artigo a antes dele. Então, faça a regra do sujeito. Olha aqui, ó. José é legal. Vou utilizar só uma frase. Pelo amor de Deus, não vai escolher uma frase difícil. Por exemplo, José, no meio-dia, ao pardo da meia-noite, caçava com sua espingarda e é legal. Não vai escolher uma porra dessa. Escolha um negócio fácil, um negócio que facilite a sua vida, tá certo? José é legal. Pergunta, falar José é legal
soa bem pra você? Professor, poxa, soa bacana. Agora, falar a José é legal, soa bacana? Lógico que não. Por quê? Porque se você fosse referenciar José, o artigo que você deveria utilizar é o e não o artigo a. Então você falaria, o José é legal. Então perceba, aqui eu não posso utilizar o a. Logo, uma crase aqui, ó, é proibida, tá certo? Utilizar a crase aqui é proibida. Beleza, tranquilo, de boa, fácil, né? Vamos ao próximo quadro, olha aqui. Agora a gente vai trabalhar só com exemplo, tá certo? Professor, é só essa batida, para você ficar craque e você ver como é fácil. Olha aqui, eu me referi a cantar. Em primeiro lugar, o verbo referir, você já sabe, eu tenho a figura da preposição. Tranquilo. Agora, pega a palavra cantar e faça dessa palavra um sujeito de uma oração. Olha aqui, ó, cantar, cantar é bom. Ah, professor, bacana, e cantar é bom, é verdade. Agora a pergunta, cantar é bom, faz sentido para você? Faz, professor. Agora, se eu colocar um a cantar é bom, isso faz sentido para você? É lógico que não. Até porque, se nós fôssemos pegar a palavra cantar e por meio de uma derivação imprópria, tirando ela deixando de ser um verbo, passando a ser um substantivo, você utilizaria, ó, o e não o a. O cantar é bom. Percebe? Tranquilo. Então aqui também, ó, a crase, ela é proibida. Beleza? De boa. Próximo exemplo. Eu me referi à sua mãe. Primeiramente, muitos, mas muitos, tendem a dizer, diante de pronome, crase, passa fome. Pelo amor de Deus, não abra a boca para falar isso. Porque olha o nosso exemplo, ó. Verbo referir, só um minuto. Agora eu vi que ficou faltando o complemento aqui, ó. Referi, perfeito. Eu me referi a... Quem se refere a gente já viu. A figura da preposição. Agora eu quero saber se aceita-se ou não a figura aqui de um artigo. Pega o termo, faz dele sujeito de uma oração. Olha o exemplo, ó. Sua mãe é legal. Sua mãe é legal. Bacana, professor. Sua mãe é bonita. Ô, professor, obrigado. Minha mãe é bonita. É sim. Todas as mães são bonitas. Olha aqui. Sua mãe é legal, sua mãe é bonita. Pergunta, se eu falo, sua mãe é legal, sou legal pra você? Claro, óbvio, sua mãe é legal, bacana. É uma frase que está perfeita, está redondinha. Mas se eu digo assim, ó, a sua mãe é legal, também soa bacana pra você? Lógico que soa. Logo, utilizar aqui, ó, a figura da crase é facultativo. Uma vez que eu posso utilizar o artigo ou não. Então perceba, o fato da crase ser facultativa é o fato de que o artigo vai ser ou não facultativo. Perfeito? Então aqui eu posso utilizar o artigo ou não. Tranquilo? Então aqui nós temos um caso, ó, de crase facultativa. Beleza? Tranquilo, professor. Próximo exemplo. Eu me referi a Ana. Ô, professor, tranquilo, ó. Aqui eu já sei que eu tenho um a do verbo referir, a preposição. Faça o mesmo processo. Ana é legal. Olha aqui embaixo, ó. Ana é legal. Professor, de boa. Professor, Ana é legal. Soa bem. Eu consigo estabelecer essa frase. Consegue. E se eu colocar um a antes de Ana? A Ana é legal. Você consegue também? Lógico que consegue. Logo, ó, utilizar aqui é facultativo. Ah, professor, então é por isso que dizem que diante de nomes próprios femininos, a crase é facultativa, não é verdade? É lógico, mas não é que a crase é facultativa, é que o artigo antes de nome próprios femininos é facultativo, logo a crase vai ser. Beleza? Tranquilo, você tá entendendo os porquês disso acontecer, tá certo? Próximo exemplo, você vai ficar craque, vamos treinando. Eu me referi a competições. Aqui o negócio é mais embaixo, preste atenção. Em primeiro lugar, professor, em eu me referi a competições. Aqui, eu sei que o verbo referir solicita a figura da preposição, eu já vi. Agora, vamos fazer a regra do sujeito, ó. Competições são importantes, né? São importantes. Para concordar aqui com o sujeito, nós colocamos o verbo também no plural. Competições são importantes. Aí eu pergunto a você. Falar competições são importantes. Faz sentido? Faz. Claro que faz. É uma frase concreta que faz sentido para você. Falar as competições são importantes. Faz sentido para você? Faz. Então raciocine comigo.
Utilizar aqui a figura do artigo é facultativo. Eu posso utilizar competições são importantes ou as competições são importantes. Então, utilizar o artigo é facultativo. Só que lembre-se, o artigo que eu devo utilizar aqui é o as. Por quê? Porque ele está referenciando competições. Então, eu vou utilizar o artigo as. Logo, utilizar apenas a preposição é facultativo. Eu posso utilizar só a figura da preposição, professor? Posso. Por quê? Porque competições são importantes, também vai fazer sentido. Ou seja, eu posso utilizar só a preposição. Bacana? Tranquilo. Agora, olha o exemplo de baixo. Eu me referi às competições. Professor, sem crase eu posso colocar? Eu me referi às competições sem crase? Vamos ver? Ó, surgiu a figura da preposição, você já sabe, do verbo referir. Agora, quando eu digo, eu vou utilizar o mesmo exemplo de cima. Ó. As competições são importantes. Se eu for colocar a figura do meu artigo, o que é que vai acontecer, professor? A crase passa a ser obrigatória. Porque, raciocine comigo, se eu coloquei o artigo, somei com a preposição, crase é obrigatória. Então, neste caso, a crase é obrigatória. Tudo bem? Professor, eu ouvi falar que diante de palavras no plural não se usa crase. Cuidado, cuidado. O que você não pode utilizar é esse exemplo de baixo. Veja bem, eu me referi a competições. Professor, por que não? Porque vamos raciocinar. Referir, surgiu a figura da preposição. Agora, lembra que utilizar ou não o artigo aqui era facultativo? Professor, eu lembro. Só que o artigo que você utilizaria era o as. Você pode utilizar ou pode não utilizar. Em utilizando, vai ter de ser o as. Beleza? E olha aqui o que foi que aconteceu. Ficou o artigo, preposição, mas o artigo a apenas, sem o s. Tá errado, professor? Aqui está errado. Por quê? Porque se eu for utilizar a figura do artigo, vai ter que ser o as. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Show de bola? Esse daqui é um pouquinho mais embaçado, só que eu garanto que você pegou. Se não tiver alcançado o nível de sucesso que você quer, volte um pouquinho o vídeo e vá treinando, que você vai ficar craque, eu tenho certeza. Próximo quadro, olha aqui, ó. Encontrei a minha aluna. Olha aqui, professor. Professor, encontrar. Quem encontra, encontrar alguém, é? Não, brother. Olha aqui, ó. Eu não tenho a figura de uma preposição aqui, ó. Então, crase aqui é proibida, tudo bem? A crase aqui é proibida. Agora, veja o exemplo de baixo. Eu me referi à minha aluna. Opa, professor, eu tenho uma preposição do verbo referir. Tranquilo. Pega o termo a que ele se refere e faz dele um sujeito para você saber se vai ou não a figura do nosso querido artigo. Olha aqui, ó. Minha aluna é boa. Ô, professor, tá aí, ó. Minha aluna é boa. Pergunta: faz sentido para você falar minha aluna é boa? Faz. Mas faz sentido falar a minha aluna é boa? Lógico que faz também, ó. A minha aluna é boa? É lógico que faz. Então perceba, aqui, utilizar ou não a figura da crase, ela é facultativa. Tudo bem? Crase facultativa. Tranquilo? Show de bola? Então vamos lá. Vamos fazer um resumão de tudo isso? Vamos, professor. Relações importantes que você consegue chegar a partir daqui. Nós fizemos tudo isso aqui, meu aluno e minha aluna, a fim de que você não venha ficar decorando regras. Tudo bem? Por quê, professor? Porque existem algumas regras. Mas para falar a verdade, nós conseguimos chegar a todas essas regras sem precisar decorar nada. Olha aqui, ó. Não se usa crase antes do verbo. Beleza, professor. Lembra por quê? Porque o verbo, ele não vai aceitar a figura de um artigo feminino antes dele. Tudo bem? Tudo bem. Então, por isso que a gente não utiliza crase. Não se usa crase antes de palavras masculinas. Professor, por qual motivo? Pelo mesmo motivo que nós vimos, né? No caso do José, lembra? O José, se nós fôssemos referenciá-lo com um artigo, seria o artigo o e não o artigo a. Por exemplo, a José. Não. Beleza? Próximo exemplo. Alguns pronomes. Você viu que não utilizamos crase diante de alguns pronomes, mas outros, como por exemplo o minha, o sua, os possessivos de um modo geral, nós utilizamos a figura da crase, só que eu não quero que você decore. Faz a regra do sujeito que não tem para onde fugir, você vai acertar a questão, tá certo? Ó. E, lógico, depois de palavras no plural, só que eu coloquei entre aspas, né, velho? Porque você precisa lembrar que, se eu tenho a preposição sendo solicitada, se eu tenho a figura da preposição sendo solicitada e o termo aceita receber o artigo, olhe bem, aceita, é facultativo colocar o artigo no termo, eu posso utilizar só a preposição. Agora, se eu tiver a figura da preposição e o termo pedir necessariamente a figura do artigo, o que vai acontecer? Crase obrigatória. Lembrando que, neste caso, não é apenas o a. É o as mais a crase. Tudo bem? Beleza? Show, tranquilo. Então vem cá.
Vamos agora testar os nossos conhecimentos com alguns exercícios práticos, questões de prova, para a gente saber como é que isso cai, tá certo? Questão de número 1 já está na sua tela e fala o seguinte, ó. Na Europa, supostamente mais organizada, falhou a regulamentação financeira, o que convergiu com a crise de 2008 nos Estados Unidos, para dar origem à presente situação. Beleza. No período acima, empregou-se corretamente o acento grave indicativo de crase. Assinale a alternativa em que isso não tenha ocorrido, ou seja, ele quer uma utilização de crase que esteja errada, tá certo? Que esteja errada. Vamos lá. Professor, em primeiro lugar, vamos do item E ao item A, tudo bem? Item E fala assim, ó. Eles sempre obedeceram às regras do campeonato. Vem comigo. Quem obedece, obedece a algo. Obedece às regras. Perceba, o verbo obedecer solicita a figura de uma preposição. A palavra regras é uma palavra feminina e é uma palavra que está no plural. Se eu transformar a palavra regras em sujeito de oração, por exemplo, regras são importantes. Faz sentido para você? Lógico que faz. Agora, se eu falar as regras são importantes, faz sentido para você? Lógico que faz. Ou seja, utilizar ou não ali a figura do artigo é facultativo. Se é facultativo, utilizar a preposição mais artigo, pode. Tranquilo, professor? Então, o item E, ó, é um item que está correto. Eu quero aquele que está errado. Item D. Comunicaram o nascimento do filho à família. Ó. Quem comunica, comunica algo. O nascimento do filho a alguém, à família. Perceba, a preposição eu já tenho. Agora eu vou ver se a palavra família pode ou não receber ali a figura do artigo. Faça o seguinte, transforme em sujeito. Família é importante, família é legal. Bacana, professor. Mas falar a família é importante, faz sentido? Claro que faz. A família é legal, faz sentido? Lógico que faz. Então, utilizar a figura da preposição mais o artigo aqui também é facultado. Se é facultado, significa dizer que pode, tá certo? Então, o item D também está correto. Vamos ao item C, que fala o seguinte. Nosso horário é das 8 às 17. Olha, meu aluno, nós não vimos até o presente momento ainda a utilização do paralelismo da crase. Só que nós vamos conhecer ainda como é que funciona o paralelismo em crase, tá bom? O item C está correto. Agora, o item B está errado. Veja comigo o seguinte. O curso vai de segunda a sexta. Antes de nós introduzirmos o conhecimento de paralelismo, eu queria que você soubesse que sempre que ele trouxer um de segunda ou um de um determinado horário a outro determinado horário, com a figura da crase, vai estar errada. Por quê, professor? Porque esse de tem que ser de mais a. Preposição mais artigo. Para posteriormente eu ter também uma preposição mais um artigo. Tudo isso vai fazer mais sentido quando nós utilizarmos, né, chegarmos à parte de paralelismo, tudo bem? O item que está errado é o item B de Bravo, tá certo? O item A fala, eles foram a Brasília de Niemeyer. Professor, nós também não vimos ainda a utilização da crase ligando-se a lugares, tá certo? Tudo bem? Não vimos ainda, tudo bem. Só que, lembre-se, sempre que você tiver uma palavra que seja uma palavra de lugar, que esteja determinada, como é o caso, ó, Brasília de Niemeyer, eu vou utilizar a figura da crase, né? Determinou, tem crase, tá bom? Então, o gabarito é o item B de Bravo. Não se preocupe que nós aprofundaremos nesse conceito. Questão número 2. Todos aqueles que devem deliberar sobre questões dúbias devem também manter-se imunes ao ódio e à simpatia, à ira e ao sentimentalismo. Beleza, ele fala o seguinte, nesse pensamento de um historiador latino, ocorreu 2 vezes a utilização correta do acento grave indicativo de que houve crase. A frase abaixo em que esse mesmo acento está equivocado é, vamos lá. Quem perdoa uma culpa encoraja a cometer muitas outras. Você vai errar esse tipo de questão? Lógico que não, professor. Lógico que eu não vou, porque eu vi que eu tenho um verbo. Se eu tenho a figura de um verbo, eu não posso utilizar a figura da crase. Por quê, professor? Mostre-me concretamente. Olha aqui, ó. Quem perdoa a culpa encoraja a. Beleza, eu tenho uma preposição. Tranquilo, professor. Mas e o verbo cometer? Faça do verbo um sujeito de uma oração. Cometer é bom, cometer é importante. Agora coloca um a antes da palavra cometer. Acometer é bom, acometer é importante. Isso faz sentido para você? Lógico que não. Provando que o verbo não aceita um artigo antes de sua utilização. Tudo bem? Então, o gabarito é o item A de amor na questão de número 2, porque ele quer o equivocado. Vamos à questão número 3, que fala o seguinte. Assinale a frase em que o emprego do acento
grave, indicativo de crase, é optativo. Perceba. Ele não está cobrando apenas o uso, se o uso está correto ou não está. As bancas examinadoras hoje em dia, elas vêm cobrando isso aqui, ó. Elas cobram se você sabe utilizar a crase, se é optativo, se é facultativo, qual que é a semelhança, tudo bem? Por isso eu digo, não decore regra, Margarida, tá certo? Não decore regra, Margarida. Olha aqui o item A. Trabalhar as claras. As claras é uma locução adverbial de núcleo feminino. Nós vamos utilizar. A crase aqui é obrigatória. Comi frango a passarinho. A moda do passarinho. Só que passarinho aqui, ó, não é uma pessoa. Nós vamos utilizar também. Nós vamos saber como é que nós vamos utilizar essa figura aqui também, ó. A crase aqui ela é proibida no item B. Item C. Dei um prêmio a Margarida. Opa. Lembra, Margarida? Lembra disso? Olha aqui, ó. Dei um prêmio a Margarida. Você viu que as palavras femininas, palavras, nome próprios femininos, nós sabemos que a utilização da crase é optativa. Por quê? Pega a palavra Margarida, faz sujeito, faz dela um sujeito de uma oração. Ó. Margarida é legal, Margarida é bacana. Agora coloca um A antes de Margarida. A Margarida é legal, a Margarida é importante. Ou é bacana. Perceba o que foi que aconteceu. Colocar ou não um artigo é facultativo, ou seja, utilizar a crase é facultativo. Facultativo é a mesma coisa que optativo. Então, gabarito é o item C. Vamos a 4, fala o seguinte. Texto 3. A lua cheia entra em sua fase crescente no signo de Gêmeos e vai movimentar tudo o que diz respeito à sua vida profissional e projetos de carreira. Os próximos dias serão ótimos para dar andamento a projetos que começaram há alguns dias ou semanas. Os resultados chegarão rapidamente. Beleza, ele diz, o texto 3 mostra exemplos do emprego correto do A, com acento grave indicativo de crase. Diz respeito à sua vida profissional. Beleza, utilizou o Azinho aqui, ó. Respeito a algo, sua vida, nós vimos, aceita a figura da preposição, aceita a figura do artigo, perdão. Aí diz assim, a frase abaixo em que o emprego do acento grave da crase é corretamente empregado é, vamos lá. Item A. O texto do horóscopo veio escrito a lápis. Opa, professor, lápis. Lápis é uma palavra masculina. Nós nem entramos ainda nas locuções adverbiais de núcleo feminino, mas como ela é masculina, já risca. Não pode estar certo. Item B. Começaram a chorar. Assim que leram as previsões. Professor, começaram a chorar. Está correto? Não, né? Nós temos aqui a figura de um verbo. O verbo não aceitaria a figura de um artigo antes do seu uso. Beleza. Item C. Horóscopo fazia a cada... Dizia a cada eleitora. Professor, pega a palavra cada... e faz dela o sujeito, ó. Cada eleitora é boa, cada eleitora é legal. Agora falar a cada eleitora é boa, a cada eleitora é legal. Faz sentido? Lógico que não. Risco item C também. Item D. O leitor estava à procura do seu destino. A procura é uma locução adverbial de núcleo feminino. Nós ainda aprofundaremos, só que eu quero que você guarde estes usos no seu coração, tudo bem? E o item E fala, o antropólogo previa o futuro passo a passo. Expressões como passo a passo, guerra a guerra, nós vamos estudá-las também, nós vamos ver que nós não vamos utilizar a figura da crase, tá certo? Então, nosso gabarito é o item D de Deus. A procura é uma locução adverbial de núcleo feminino, beleza? Então, olha aqui, ó. Viu como é de boa? Viu como é suave? Basta só colocar em prática os conhecimentos que você aprendeu nesta nossa aula, que com certeza você vai bem na sua prova, beleza? Eu espero você no próximo bloco para a gente continuar aí vencendo tudo que diz respeito à crase. Eu garanto que você vai ficar craque, não vai errar mais nenhuma questão sobre esse assunto, beleza? Valeu! Olha, se você chegou até aqui é que com certeza você quer mudar a sua vida. E você viu que o Objetivo Play pode ser uma solução para você. O Objetivo Play é uma plataforma completa que te dá acesso a tudo que você precisa para estudar para concurso. Tem acesso a aulas ao vivo, comigo e com outros professores. Você tem acesso a aulas gravadas para todos os concursos públicos que você quiser. E claro, milhares e milhares de questões comentadas. Eu sei que você deve estar muitas vezes duvidoso se realmente o Objetivo Play é para você. Mas eu queria que você fizesse um desafio próprio. Eu queria que você adquirisse o Objetivo Play na dúvida, para que se você não gostar por algum motivo, a gente devolvesse o seu dinheiro. Na dúvida, compre, na dúvida, invista. Na dúvida, aproveite a chance de ouro de pegar uma plataforma sensacional e que garantiu a aprovação de milhares de candidatos nos mais diversos concursos públicos. O cavalo selado ele só passa uma vez. Se você não montar, você vai perder a viagem. E o que eu tô te convidando agora é para melhorar a sua vida durante esse ano. Afinal, você não tá afim de viver do mesmo jeito sempre. O Objetivo Play ajudou e potencializou a forma de distribuição de PDFs. Porque nós trabalhamos com PDFs que têm tabelas, imagens e gráficos.
Assim você consegue sempre estar vendo aquilo que mais interessa e não ficar naquela leitura chatatiana que atrapalha a tua produtividade nos estudos. As videoaulas são de 20 minutos, não aquelas videoaulas longas de 2 horas, como se você estivesse vendo uma série do Netflix. Chegou a hora de você sintetizar melhor sua preparação, com um material conciso, enxuto e objetivo. E é por isso que nós somos o Objetivo Play. Se você quer tomar uma decisão agora, você vai apertar nesse botão abaixo e você vai lá para a nossa tribo. E dentro da nossa tribo você já vai ter mentoria comigo e eu sim, vou coordenar todos o passo a passo dos seus estudos. Um dia, lá atrás, a minha vida foi mudada porque eu consegui estudar para concurso. Mesmo depois de ter sido reprovado em muitos concursos públicos, eu acertei o pé para descobrir onde é que eu estou errando, em que pontos eu preciso melhorar. Por que eu estou errando no PDF, na resolução de questões? Por que eu estou fazendo mapeamento dos erros do simulado? Por que eu estou vislumbrando uma boa administração de como ver videoaula? Essas sensibilidades que eu tive que adquirir depois desse novo contexto me fizeram ser aprovado não só em 1, nem 2, mas em mais de 10 concursos públicos federais. Por que você não pode mesmo? É claro que você pode, mas para isso vai precisar mudar sua rotina e a forma de estudar. É por isso que eu estou te convidando de novo. O Objetivo Play é para você e a hora de entrar para a tribo é essa. Aproveite, apertando nesse botão que está lá embaixo, você vai entrar numa tribo de imparáveis que vai te ajudar a assinar o termo institucional e nesse ano ainda se tornar servidor. Tamo junto, te vejo. Fala Imparável, voltamos para continuar o nosso estudo acerca da crase, que é um fenômeno muito cobrado aí em prova de concurso público. Você já sabe, eu não preciso nem falar a você acerca disso, tá certo? Beleza, bacana. Então, olha, no bloco anterior, nós tratamos acerca aí da utilização primordial. Cara, você tem que dominar aquilo. Meu aluno, minha aluna, craque, fera, tem de dominar aquilo ali. Não tem para onde fugir. Você vai ter de saber. Professor, tem a figura da preposição? Tem. A palavra a que o termo se refere está sendo utilizada. Aceita a figura do artigo feminino definido a. Aceita, então vai a crase, beleza? Professor, utilizar o artigo é facultativo, ou seja, utilizar a crase se torna facultativa também. Bacana? Professor, utilizar o artigo é proibido, ou seja, utilizar a crase também vai ser proibido. Beleza? Tranquilo, show de bola. Espero que você tenha aí estabelecido esta relação. E principalmente, meu aluno e aluno, o primeiro vídeo é sem sombra de dúvidas o mais importante. É o mais importante, o que você vai mais perceber aí sendo cobrado em prova de concurso público. Vem cá, vamos começar agora a tratar do estudo da crase parte 2. Professor, tá parecendo o nome de filme. Pois é. Estudo da crase parte 2. Aqui eu vou trazer alguns moldes, aquilo que é importante de verdade, aquilo que vem sendo cobrado, aquilo que vem caindo e vem derrubando candidato bom. Beleza? Vem derrubando candidato bom. Professor, por onde é que o senhor vai começar? Vou começar por cal. Um peguinha de prova, uma pegadinha que se é cobrada, quando é cobrada, derruba muita gente boa. Beleza? Olha aqui, ó. Pegadinha. Na geração anterior à nossa, a frase é essa. Aí o que o examinador colocou na respectiva prova? O uso da crase em questão é proibido. Beleza, professor. O aluno olha assim. Na geração anterior à nossa, o que você vai pensar? Perceba, este A que aqui está referenciando, e vamos pensar, vamos transcender o nosso entendimento. Ó. Na geração anterior à nossa, ficou subentendida aqui a palavra o quê? Geração. Perfeito. A palavra geração aqui ficou subentendida. Eu consigo remeter a palavra geração àquela. Nossa. Professor, na geração anterior àquela, a nossa. A nossa o quê? Geração. Então perceba, este A aqui, ó, ele vem da relação geração anterior a, eu tenho a figura do A preposição, somado com um A, que é um A safadão, que ele está retomando a palavra aquela. Este A aqui em uso é o que nós chamamos de pronome relativo por meio de uma vogal. Professor, o A pode ser pronome relativo? Pode. Aqui este A é relativo. Fazendo a união deste A mais o A preposição, você tem o A craseado. Cuidado, tá bom? Isso aqui quando cai, é raro que seja cobrado, mas quando cai derruba muita gente boa. Por isso eu estou tratando acerca disso com você. Sempre que você vir esta ideia da figura de uma preposição
mais um pronome relativo, quando este pronome relativo for o a, você pode ter certeza, vai haver necessariamente a figura da crase ali. Beleza? Tranquilo, espero que isso aqui tenha ficado de boa aí no seu coraçãozinho. Vem cá, vamos ao próximo tópico, que vai tratar acerca do paralelismo em crase. Professor, como é que funciona isso? Isso aqui é importante, tá certo? Principalmente para a gente entender como é que figura, né? Como é que nós podemos utilizar a crase em relação a datas e horas. Vai ser tranquilo, vai ser de boa. Olha aqui, ó. Em primeiro lugar, eu trouxe um exemplo para que você saiba o que é o paralelismo. Ó. Acesso ao trabalho e à remuneração. Professor, que diabo é que é o tal do paralelismo? Ó, o paralelismo estabelece o bom uso, coloquei entre vírgulas. Professor, entre vírgulas, ou melhor, entre aspas. Professor, entre aspas, por quê? Porque quando nós falamos de bom uso, quem estabelece isso é o quê? É a gramática. Então, o que pode ser bom uso para nós falantes é uma coisa. O que é bom uso para a gramática é outra. Tudo bem? Tranquilo, ó. O bom uso dos termos na oração. Perceba. No primeiro caso, acesso ao trabalho. Você sabe que quem tem acesso a. Bacana? Então, este primeiro a aqui é preposição que vem regida pela palavra acesso, pelo nome acesso. Beleza. Acesso a algo, ó, ao trabalho. Eu tenho a figura do a, preposição, mais o o. O o que vem de quê, professor? O artigo da palavra trabalho. Eu não poderia colocar uma crase aqui, porque você sabe, trabalho é uma palavra masculina. Se eu for referenciá-lo, vou utilizar o quê? O artigo masculino. Então, ó, acesso ao trabalho. E a remuneração. Perceba, quando eu utilizei aqui a primeira preposição, a regra de bom uso estabelece que utilizou preposição em um, utilize preposição em outro. Então, aqui, ó, eu posso utilizar a figura da crase, beleza? Para somar o que, professor? Acesso a trabalho e acesso a remuneração. Bacana? Professor, o senhor está mostrando isso. Caso eu não utilize a figura da crase aqui, essa minha sentença seria agramatical? Estaria errada? Não. O que a grande maioria dos gramáticos vai falar? O que é que a gente estabelece como sendo a regra e a gente vê cair em prova de concurso público? Essa crase aqui, ela é facultativa. Por quê, professor? Coloquei até aqui, ó. A preposição no paralelismo só é obrigatória no primeiro termo, ou seja, aqui. Acesso ao trabalho. Aqui eu tenho necessariamente de colocar a figura da preposição. Professor, por quê? Porque quem tem acesso a algo. Eu não poderia dizer acesso ao trabalho. Não. Aqui, ó. Aqui, a não ser que fosse do verbo acessar, né? Aí seria o verbo acessar. Acesso, trabalho. Beleza, professor. Tranquilo, professor. Agora, nessa relação aqui, que é o nome, é o acesso ao trabalho, eu tenho de ter a figura da preposição. Então, perceba, a preposição no paralelismo, ela só é obrigatória no segundo termo. No primeiro termo, perdão. No segundo termo, quando eu for referenciá-lo, eu posso colocar a crase ou não. Beleza? Tranquilo. É um estabelecimento acerca do bom uso da figura da crase, do estabelecimento acerca do bom uso da figura da preposição, tudo bem? Isso é paralelismo. Bacana? Então, o que é que nos prescreve o paralelismo? Olha, utilizei a figura do artigo na primeira, utilizo o artigo na segunda. Utilizei preposição na primeira, utilizo preposição na segunda. Com a seguinte ressalva, que a gramática vai dizer que a preposição no paralelismo só é obrigatória na primeira, na segunda ela pode ser facultada. Ou seja, se a prova cobra e diz que pode ser utilizado, pode. Se a prova cobra e fala que pode ser suprimido, pode também. Bacana? Tranquilo? Show de bola. Só que introduzi todos estes conceitos aqui no nosso estudo justamente para que nós possamos chegar ao próximo quadro. Isso aqui é importante para que nós possamos entender o próximo quadro. Olha aqui, olha aqui. Utilização da crase em horas e em datas. Eu vou tratar acerca de horas, mas leve isso aqui, espelhe isso aqui quando nós tratarmos de datas também, tudo bem? Espelhe em horas para datas também. Olha aqui, ó. A aula vai de 8 horas a 10 horas. Professor, em primeiro lugar, no caso, a aula vai de 8 a 10. Esse uso está correto sem a figura da crase? Professor, explique-me, por favor. Em primeiro lugar, quando nós tratamos a aula vai de 8 a 10, perceba, aqui, ó, aqui eu tenho a figura de uma preposição, apenas preposição. Bacana, professor. Lá à frente, ó, eu tenho a figura de uma preposição.
Professor, tranquilo. De 8 a 10. Eu posso utilizar? Claro, bicho, você pode utilizar, ó. A gramática fala, você pode utilizar. É um pouco mais feio, gramaticalmente falando, fazer o uso de olhar a aula vai de 8 a 10 horas. É um pouco mais feio. Mas pode ser utilizado? Pode, professor. Então, utilizei preposição aqui. Utilizei preposição aqui, de boa. Preposição com preposição eu posso. Agora veja o próximo exemplo. A aula vai das 8 às 10 horas. Professor, eu posso utilizar? Posso. Raciocine comigo. Aqui eu tenho preposição, mais artigo. Beleza, professor. Às 10 eu tenho preposição, mais artigo. Bacana. Professor, está certo esse uso? Está certo também. Porque perceba, eu optei por uma preposição mais um artigo. Preposição mais um artigo. Em cima, apenas preposição, apenas preposição. Mas professor, estabeleça comigo o seguinte. Agora note, perceba. Imagine que eu faço o seguinte uso. Ó. Vou até apagar esse das aqui, ó, para que nós possamos induzir ao erro, tá certo? Ó. Ao invés desse das, eu vou colocar o seguinte, ó. A aula vai de 8 às 10. Ah, agora sim. Professor, está certo esse uso? Vamos raciocinar. O mesmo raciocínio que a gente levou aqui em cima, a gente vai levar aqui embaixo, tá certo? Ó, primeiramente, aqui eu só usei preposição. Professor, foi só preposição? Lógico, quando eu utilizo só o de, é preposição. Agora, se eu utilizasse o da, seria de mais a, faria ali a preposição mais o artigo. Perfeito. Aqui eu só utilizei o de. Só que perceba, aqui ó, eu utilizei a preposição, e somei com o artigo. Opa, professor, este uso aqui está errado? Está errado. Por quê? Porque a gramática prescreve. Preposição mais artigo para um, preposição mais artigo para outro. Só preposição para um, só preposição para outro. O que não posso é colocar no primeiro caso apenas a preposição e no segundo preposição mais a figura do artigo. Por quê, professor? Há uma quebra de paralelismo sintático. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Isso aqui você pode espelhar em relação a datas. É exatamente a mesma coisa. Por exemplo, vai de 2 a 4 de outubro. E você estabelece essas relações aqui, tá certo? Perfeito, tranquilo, show de bola. O que eu quero que você fixe ao máximo que você puder é esse conceito aqui, ó. Porque isso aqui a banca vai jogar lá no dia da sua prova. Você viu até uma questão que nós trabalhamos, ó. Ele vai colocar um de e vai colocar o as, uma respectiva hora. Ou de, um as e uma respectiva data. É isso que ele vai fazer. O que que você vai lembrar? Utilizou de mais as craseado? Tá errado. Utilizou de mais as sem crase? Tá certo. Utilizou das mais as com crase? Perfeito. Tranquilo? Beleza? Leve isso aqui para sua prova, é o que vai cair, eu tenho certeza que você vai arrebentar. Por fim, para nós tratarmos agora de um assunto massa, muito importante também, bacanérrimo aí para você guardar no seu caderno, é justamente isso aqui, ó. Preposição mais pronome. Você viu que nós temos a figura de preposição mais artigo, e é em regra aquilo que mais vai ser cobrado no dia da sua prova. Só que pode ser que venha a ser cobrada a preposição, mas a figura de um pronome. Professor, e o pronome aqui vai ter aquele papo de ser pronome masculino, vai ter que ser feminino. Não, aqui não há essa observância, tudo bem? Você deve se ater apenas que, se eu tenho a figura de uma preposição, logicamente, essa preposição tem que ser a preposição a, né, não? É sim, professor, tem que ser a preposição a. Por quê? Porque preposição mais a vogal, vogal mais vogal, me dá a vogal crase. Beleza? E eu tenho a figura do pronome. Professor, pode ser o pronome aquela? Pode. Pode ser o aquelas? Pode. Pode ser o aquele? Pode. Pode ser o aqueles? Pode. Perceba, o aquele, apesar de ser masculino, mesmo assim ele vai poder receber a figura da crase. Tranquilo? Pode ser o aquilo, professor? Pode. Pode ser o aquilos? Não. O aquilo é invariável, né? Não tem aquilos. Beleza? Tranquilo? Professor, esse tal de aquilo outro, é aquele outro. Pode? Pode também. Beleza? Pode também, cabe aqui a utilização da crase nesses rapazes. Beleza? Vamos ao exemplo. Olha aqui, ó. Agradeci àquela professora. Você sabe que quem agradece, agradece a alguém. Perfeito, professor. Aquela professora, perfeito. Professor, aquela professora, ou aquela, ó, é um pronome. Tranquilo, professor. Você vai lembrar. Estes pronomes demonstrativos, aquela, aquele, aquilo e aquilo outro, nós vamos poder fazer o uso com a figura de quê? Da preposição. Perceba. Eu fiz a união da preposição, mais quem, professor? Mais o a do primeiro
da primeira sílaba do meu termo pronominal, beleza? Eu somei o a com o a do aquela professora. Então, se você vir isto sendo cobrado, não vai ficar falando, ah, professor, é muito estranho. É um pouco diferente do uso comum, mas é possível? É. Professor, se ao invés de aquela fosse aquele, poderia? Poderia. Se fosse aquelas, poderia? Poderia. Aquilo, poderia. Aquilo outro. Todos esses caras podem receber essa crase. Tudo bem? Beleza? Outro peguinha importantíssimo para você não cair aí no dia da sua prova. Olha aqui, ó. A aula a que assisti, assisti a aula, né? A que assisti é semelhante à que você recomendou. Quem assiste a algo, essa primeira preposição aqui, ó, vem do verbo assistir, é semelhante a do verbo assistir, aquela. Opa, professor, opa, calma aí, vamos com calma, ó. Primeiramente, eu tenho a figura do assistir aqui, tenho a figura do semelhante aqui. Beleza, professor, semelhante a algo. Beleza, assistir a aula semelhante a algo. Eu tenho a figura da minha preposição. Eu vou somar essa preposição, ó, mais alguém. Mas, professor, espera ainda. Eu ouvi falar que antes do que, e tem gente que fala isso, meu aluno não entra nessa vibe, não. Antes do que, eu não posso utilizar a figura da crase. Tá errado. Pode sim, olha aqui, ó. É semelhante a aquela que você recomendou. Ou aquele, aqui no caso seria aquela, né? Porque está se referenciando à aula, né? É semelhante àquela que você recomendou. Perceba, note, esse aquela aqui está subentendido, tá certo? Antes da figura desse que, ó. Antes da figura desse que. E você sabe, somei a mais a, o que é que vai acontecer, professor? Crase, ó, obrigatória, tudo bem? Crase obrigatória. São casos muito especiais, pontuais, que vêm sendo cobrados aí nas provas de concurso, tá certo? Isso vem caindo pra caramba e eu quero que você fixe seu estudo acerca disso e que você seja craque, craque mesmo. Nós estamos trabalhando aqui para você ser o 01, se porventura vier a ser cobrado crase aí na sua prova, tá certo? Bacana, tranquilo, ó, vamos lá, vamos partir para as nossas questões. Partiremos para resolver as nossas questões. A questão de número 1 fala o seguinte: assinale a alternativa correta quanto o uso do acento indicador de crase. Vamos lá, o item A. Referia-se com frequência a todas as pessoas envolvidas na discussão. Perfeito, professor. Agora, o que é que eu vou fazer aqui, professor? Aquele processo que nós fizemos, né? Pega a palavra todas. Primeiramente, existe uma preposição? A condição necessária é ter preposição. Tem preposição? Tem, ó. Referir-se com frequência a algo. Quem se refere a. Esse verbo aqui cai pra caramba e você já sabe. Ele solicita a figura da preposição. Beleza. Agora pega a palavra todas, faz dela sujeito de uma oração. Faz assim, ó. Todas as pessoas são legais. Todas as pessoas são importantes. Pergunta: esse todas aceita a figura de um artigo antes do seu uso? A todas as pessoas são importantes. A todas as pessoas são legais. Não aceita. Então tá errado, completamente errado. Até porque nós vimos também que a palavra todas, se fôssemos utilizar uma crase antes dessa palavra, como ela é plural, poderíamos utilizar o as, tá certo? Com a crase, mas com a figura do S, tá bom? E tem B de bravo. Fala assim, ó. Lá a peça de teatro com os colegas de curso. Lá há peças de teatro. Nada a ver, né, brother? Por quê, professor? Porque esse A aqui, ó, deveria ser o A do verbo haver, tá certo? Lá há, existe, no sentido de existir, peças de teatro com colegas de curso. Então tá errado também o item B. Item C. Preferia, como era sábio, ou como era sabido, os filmes de terror as cenas românticas. Opa, professor, calma aí. Quem prefere algo, os filmes de terror, a algo. Olha a figura do A aí, ó. A. Beleza. Agora pega a palavra cenas românticas, faz dela sujeito de oração. Olha aqui, cenas românticas são legais, cenas românticas são importantes. Momento do coração. Olha aqui. Professor, eu vi que falar cenas românticas são legais, cenas românticas são importantes. Funciona. Dá-se uma sentença bacana. Agora coloca o as antes de cenas românticas. As cenas românticas são legais, as cenas românticas são importantes. Perceba, utilizar ou não a figura do artigo é facultativo, ou seja, eu posso utilizar a crase sim, tá certo? Então, gabarito é o item
C de casa. O item D, mudou de opinião a partir do momento. Grave no seu coração. O termo a partir não pode receber crase de modo algum. Por quê? Porque é derivativo de verbo e a gente não utiliza a figura da crase nele, tá certo? O item D está errado, portanto, gabarito item C de casa. Vamos à questão de número 2, que fala o seguinte, ó. Que tal aproveitar o calendário das férias de outubro na região do Vale do Itajaí para também conhecer ou visitar novamente o Festival do Camarão em Porto Belo? A. Sexta edição do evento. Primeiramente, este A, professor, vai crase? Lógico que não, né? Ninguém solicitou preposição. A sexta edição é A sem crase. Então, você já arrisca o item A, arrisca o item D de Deus. Diz assim, que ocorre dia 10, ou melhor, de 10 a 13 de outubro. O que foi que você viu, pelo amor de Deus, com o prof? O que foi que eu falei pra você? Olha, se no primeiro caso eu utilizei D, lembra da relação de horas? Olha aqui pra mim. Lembra daquela relação de horas que a gente viu aqui, ó? Professor, eu lembro. Se eu utilizei D, o que eu vou poder utilizar logo à frente é só o A, tá certo? Preposição aqui, preposição aqui. Isso você vai levar para datas também. Então, volta de novo na questão, ó. Volta de novo a questão. Ocorre de 10 a 13 de outubro. Você vai utilizar crase? Lógico que não, sem crase. Então, sem crase e sem crase. Os dois primeiros não possuem crase. Então, eu fiquei entre o item B, de bravo, C e né? Não matei mais nada. Contará com 3 shows nacionais gratuitos do cantor de pagode Xande de Pilares e das duplas sertanejas César Minotti, Fabiano e João Bosco e Vinícius. Além, é claro, de atrações regionais e locais que prometem agitar. Professor, calma aí. Agitar solicita uma preposição? Quem agita a algo? Lógico que não. Promete agitar a praça. Eu tenho apenas a figura de quê? Do artigo antes da palavra praça, tá certo? Agitar não solicita preposição, ok? Então, ó, sem preposição, sem preposição, sem preposição. Já dá para matar a questão? Ainda não. Ficamos entre o item C e o item E. Vamos continuar. A Praça Bandeira. Como o próprio nome já diz, o evento trará para o público diversos pratos à base de camarão. Opa, professor! Este A aí tem crase ou não? É uma locução adverbial de núcleo feminino, tá certo? Nós vamos estudar no nosso próximo bloquinho. Mas este carinha aí recebe sim a figura da crase, tá certo? Ó, então, sem crase, com crase. Bacana? Sem crase, com crase. Beleza, professor. Então, qual é o nosso gabarito aí? O item C de casa, tá certo? O último caso é o único que recebe crase, beleza? Questão número 3 fala o seguinte. Assinale a alternativa correta com relação ao emprego da crase. Meus parentes costumam ir a Recife uma vez por ano. Professor, nesta figura aí, utilizou-se a figura da crase de modo correto? Nós vamos ver no próximo bloco a utilização do fenômeno da crase voltado para relações de lugares, tá certo? Deixa o coração quieto aí, mas eu já antecipo. Se vou A, volto da, eu utilizo a crase. Se vou A, volto D, não utilizo crase ou crase para quê? Como diria a nossa querida professora. Diz assim, ó. Meus parentes costumam ir a Recife. Eu vou a Recife, volto da Recife ou volto de Recife? Volto de Recife. Então não vai crase aqui no item A. Item B. Maria Helena de Moura Neves foi a primeira mulher a escrever. Opa, parou, ali é um verbo. Não utilizo a crase. Item C. Fiz várias observações a ela em seu primeiro dia de trabalho. Opa, professor. Pega a figura do ela, estabelece como sujeito. Por quê? Primeiramente, quem faz observações, ó, fiz várias observações a alguém. Então já tem a figura da preposição. Pega o ela e transforma em sujeito de uma oração. Ela é bonita, ela é legal. Agora tenta colocar um a antes desse pronome ela. A ela é bonita, a ela é importante. Não tem nada a ver, meu irmão. Perceba, a sentença perde completamente o sentido. Logo, utilizar crase antes deste pronome pessoal do caso reto, no caso ela aqui, terceira pessoa. O que é que acontece, professor? Crase proibida, tá certo? A crase aqui ela é proibida. E como ele não colocou, o uso está correto. Ele não colocou crase, então está certo. O item C é o nosso gabarito, perfeito? Vamos à questão número 4, que fala o seguinte, ó. Claro, vocês podem fazer a prova hoje à tarde, após o almoço. O fenômeno linguístico da crase teve de ocorrer porque, atenção,
Por que a crase ocorreu? Professor, ele vai cobrar isso de mim? Lógico que vai. Lógico que vai. Ele vai cobrar o porquê de ter ocorrido. O item A fala assim: o substantivo prova pede a preposição a. Meu Deus do céu, ele falou que o substantivo pede a preposição a. O substantivo prova. Fazer a prova hoje à tarde. Cara, isso aqui é maconha. Risco o item A. Item B. O advérbio hoje pede a preposição a. E o substantivo tarde aceita o artigo definido feminino. De fato, o substantivo aceita, mas quem pede a preposição aqui não é o a. Item C. Trata-se de uma locução adverbial feminina, que sempre é apresentada com a contração a. Nosso gabarito é o item C. Nós ainda vamos trabalhar acerca da utilização da bendita e tão amada locução adverbial de núcleo feminino. Mas guarde no seu coração, expressões como a tarde, a noite, amanhã, a esquerda, a direita, são expressões que sempre vão receber a figura da crase, tá certo? E o item D fala: o substantivo prova, por estar determinado, pede a preposição a, e o substantivo tarde aceita o artigo definido a, maconha. Risca da sua vida esse gabarito. Item D, porque o gabarito correto é o item C. Questão número 5 fala o seguinte, ó. Um anúncio, né, que fala o seguinte, ó: pessoas fisicamente ativas respondem melhor à vacina contra a Covid-19. Ele diz assim: assinale a alternativa correta com base no acento grave indicador de crase no título da reportagem. Vamos lá, meu aluno, minha aluna, ó. Respondem melhor a algo. Opa, quem responde melhor a algo, né? Responde melhor a algo. Ou seja, o primeiro a é uma preposição que surge da relação com o verbo responder, tá certo? Ó, respondem a algo. Beleza, professor, tranquilo. Então é a preposição. Show de bola. A palavra vacina, ela aceita a figura de um artigo antes do seu uso? Vamos ver. Pega a palavra vacina e diz assim, ó: vacina é boa, vacina é importante. Professor, faz sentido, principalmente no caso vacina é importante. Agora, pega um artigo, o artigo definido a, e coloca antes de a vacina. A vacina é importante, a vacina é boa. Perceba, ela aceita a figura do a? Aceita, então a crase pode ocorrer. O fenômeno da crase aqui ocorreu justamente por isso. Eu juntei a preposição vinda do verbo responder, somei esta preposição com a figura aqui do artigo que vem antes da palavra vacina, tá certo? Vamos procurar esse item. O item A fala: a contração entre a preposição exigida por regência nominal de melhor, nada a ver, né? Tá errado, porque quem rege aqui é o verbo e é o verbo responder. Item B. É obrigatório o uso da crase em locuções adverbiais formadas por palavras femininas, como por exemplo a vacina. É uma locução adverbial? Não é. As locuções adverbiais são obrigatórias. Ou melhor, é obrigatório o uso em locuções adverbiais? Sim. Só que aqui não é a locução adverbial, tá certo? Ó. Item B. É obrigatório o uso da crase em locuções conjuntivas? A gente vai ver que também nós temos de utilizar, mas aqui não é uma locução conjuntiva, então risca. Item D. É obrigatório o uso da crase em locuções prepositivas? Aqui não é uma locução prepositiva, nós ainda as estudaremos, também não é o nosso gabarito. Só sobrou o item E, ó. A contração entre preposição exigida por regência verbal, opa, do verbo responder, exatamente, porque quem responde, ó, ativas, respondem a algo, ó, e o artigo definido feminino, antes da palavra vacina, lembra? Pega a palavra vacina, faz dela o sujeito, a vacina é importante, aceita a figura do artigo? Aceita, então soma preposição mais artigo, dá igual a crase. Bacana? Tranquilo, assim nós finalizamos, olha pra cá, finalizamos mais um bloco importante acerca do uso da crase. Meu irmão, eu volto a frisar que isto é muito importante. Não de modo algum deixe esse estudo de lado, porque isso aqui é muito cobrado, tá certo? Eu tenho certeza que você vai gabaritar essa parte aí no seu concurso. Eu espero você no próximo bloco. Vai tomar uma água, um café, vai fazer xixi, que eu sei que você está apertado, não perdeu nenhum momento aqui dessa nossa aula, e eu tenho certeza, uma hora a conta fecha e você vai me convidar, ou convidar-nos, a todos nós aqui, para o seu churrasco da aprovação. Eu espero, tá certo? Uma picanha daquela, só o filé, gordurosa pra caramba, tá certo? Então, ó, espero você no próximo bloco. Valeu! Olha, se você chegou até aqui é que com certeza você quer mudar a sua vida. E você viu que o Objetivo Play pode ser uma solução para você. O Objetivo Play é uma plataforma completa que te dá acesso a tudo que você precisa para estudar para concurso. Tem acesso a aulas ao vivo, comigo e com outros professores. Você tem acesso a aulas gravadas para todos os concursos públicos que você quiser. E claro, milhares e milhares de questões comentadas. Eu sei que você deve estar muitas vezes duvidoso
se realmente o Objetivo Play é para você. Mas eu queria que você fizesse um desafio próprio. Eu queria que você adquirisse o Objetivo Play na dúvida, para que se você não gostar por algum motivo, a gente devolvesse o seu dinheiro. Na dúvida, compre, na dúvida, invista. Na dúvida, aproveite a chance de ouro de pegar uma plataforma sensacional e que garantiu a aprovação de milhares de candidatos nos mais diversos concursos públicos. O cavalo selado ele só passa uma vez. Se você não montar, você vai perder a viagem. E o que eu tô te convidando agora é para melhorar a sua vida durante esse ano. Afinal, você não tá afim de viver do mesmo jeito sempre. O Objetivo Play ajudou e potencializou a forma de distribuição de PDFs. Porque nós trabalhamos com PDFs que têm tabelas, imagens e gráficos. Assim você consegue sempre estar vendo aquilo que mais interessa e não ficar naquela leitura chatatiana que atrapalha a tua produtividade nos estudos. As videoaulas são de 20 minutos, não aquelas videoaulas longas de 2 horas, como se você estivesse vendo uma série do Netflix. Chegou a hora de você sintetizar melhor sua preparação, com um material conciso, enxuto e objetivo. E é por isso que nós somos o Objetivo Play. Se você quer tomar uma decisão agora, você vai apertar nesse botão abaixo. E você vai lá para a nossa tribo. E dentro da nossa tribo você já vai ter mentoria comigo. E eu sim, vou coordenar todos os passo a passo dos seus estudos. Um dia, lá atrás, a minha vida foi mudada porque eu consegui estudar para concurso. Mesmo depois de ter sido reprovado em muitos concursos públicos, eu acertei o pé para descobrir onde é que eu estou errando. Em que pontos eu preciso melhorar. Por que eu estou errando no PDF, na resolução de questões? Por que eu não estou fazendo mapeamento dos erros do simulado? Por que eu não estou vislumbrando uma boa administração de como ver videoaula? Essas sensibilidades que eu tive que adquirir depois desse novo contexto me fizeram ser aprovado não só em 1, nem 2, mas em mais de 10 concursos públicos federais. Por que você não pode mesmo? É claro que você pode, mas para isso vai precisar mudar a sua rotina e a forma de estudar. É por isso que eu estou te convidando de novo. O Objetivo Play é para você e a hora de entrar para a tribo é essa. Aproveite, apertando nesse botão que está lá embaixo. Você vai entrar numa tribo de imparáveis que vai te ajudar a assinar o termo institucional e nesse ano ainda se tornar servidor público. Tamo junto, te vejo lá dentro.